O Senhor quer mudar a sua história. Quanto tempo você tem guardado essa visualizar as promessas do Pai na sua vida? Vai falar a respeito de uma mulher que há 12 anos lutava com uma enfermidade. Há 12 anos essa mulher lutava contra uma hemorragia. Há 12 anos essa mulher perdia sangue. E aonde ela vivia, com o costume da época, ela não era considerada suja, ela era considerada imunda. E a diferença entre sujo e imundo, essa mulher não podia conviver no meio das pessoas. E se nós pararmos para pensar, há 12 anos ela não estava perdendo só sangue não, queridos. Há 12 anos essa mulher estava perdendo vida. Há 12 anos essa mulher estava perdendo momentos. Porque se você for parar para pensar, a Bíblia não vai relatar a vida dela antes dessa enfermidade. Mas para pensar, se essa mulher tivesse pais idosos, pais enfermos, se essa mulher tivesse irmãos pequenos, tudo que ela não perdeu nesses 12 anos em que ela ficou afastada, em que ela ficou isolada, quanto essa mulher não perdeu nesses 12 anos? Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas das vezes nós estamos perdendo tempo que não volta mais. Tudo que essa mulher perdeu não dava para voltar mais. As perdas que ela teve não voltavam mais. E quanto tempo nós estamos perdendo hoje? Como assim? Pode ter um familiar que você não fala há tanto tempo. E esse tempo que você está perdendo, ele não volta mais. Pode ter evangelismo que você ainda não fez. E tem jovens lá fora tirando a sua vida. Isso aí não volta mais. Existe tempo que está sendo perdido e que não dá para voltar mais. E assim foi essa mulher. E assim nós vivemos hoje. Nós devemos despertar que há coisas que se pode correr atrás, mas tem coisas que se perdem. E aqueles que já tiraram as suas vidas?
Como é que a gente faz agora? Mas nós devemos pensar que ainda há aqueles que pensam em fazer, mas não fez. O Senhor está falando, mova-se. Comece a trabalhar, comece a se mexer. Porque aquela mulher, ela perdeu tempo de coisas que não davam mais para voltar. Mas houve um momento em que ela ouviu falar de Jesus. E ela falou, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. Só que diante dessa mulher, tinha uma multidão. E de acordo com a situação em que ela vivia, que ela não podia estar no meio das pessoas, se ela vai para cima dessa multidão, ela podia ser morta, ela podia ser apedrejada. Qual é a multidão que tem te impedido de buscar o Senhor? Será que você tem deixado as pedras estarem no seu caminho? Será que você tem deixado a multidão que te aponta te atrapalhar a mudar a vida que você precisa? Havia uma multidão de frente para essa mulher, mas ela sabia que o que estava perdido, ela não conseguia voltar. Mas havia muitas coisas que ela ainda podia mudar dali para frente. Havia muitas histórias que ela podia fazer dali para frente. Eu não sei o que você perdeu até hoje. Eu não sei como tem vivido a sua vida e o que você tem perdido todos os dias, mesmo que você não esteja percebendo. Momentos, tempo, trabalho, principalmente na casa do Senhor. Mas o Senhor te chamou aqui nessa noite para te falar, mova-se. Porque daqui para frente, ainda há coisas grandiosas que você pode fazer. Aquela mulher enfrentou uma multidão. Aquela mulher saiu se arrastando. Aquela mulher saiu prostrada. Mas ela tocou na orla do manto do Senhor. E o Senhor falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Você crê que se você encarar a multidão, você crê que se você não der atenção para as pedras que estão apontadas para você, você crê que se você apenas tocar no Senhor, você pode ser curado. Ele está aqui nessa noite. Ele estava lá e Ele está aqui. Você crê que se Ele passar, você toca e a sua história muda? Aleluia. Glória a Deus. Se apenas tocar, a sua história vai ser mudada. Se eu apenas te tocar, um milagre viver em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vem buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te Senhor está aqui dentro. tocar, Aproveita para tocar nele. O Senhor tem cura para você, no seu coração, na sua casa, na sua família. Toca nele. se eu apenas te tocar, eu serei sarada. Se eu apenas te tocar, eu serei curado. Se eu apenas te tocar, eu serei sarado. Glória a Deus. Êxodo vai contar a história de Moisés. Grande homem foi Moisés. Grandes oportunidades Moisés teve de ver coisas grandiosas. Moisés pode ver uma sarça que pegava fogo e não se consumia.
Moisés pôde ver grandes coisas que Deus fez e fazer maravilhas. Ver a água se transformar em sangue. Ver tantas coisas, tantas pragas chegando até os egípcios e vendo aquele povo de Deus sendo poupado. Moisés ele teve uma oportunidade de ver coisas maravilhosas. E Deus, desde o começo, o preparou para tudo aquilo que ele iria viver. Deus o chamou, Deus o capacitou, Deus mostrou quem ele seria. Mas vai haver um momento em que finalmente o povo vai ser liberto. Finalmente o povo vai sair do Egito da forma que sempre quis. E quando eles estão saindo, eles se encontram um mar na sua frente. E quando eles olham para trás, eles vão ver Faraó, vão ver armas, vão ver tantos soldados chegando. E nesse momento esse povo começa a falar para Moisés: e aí? E agora? O que a gente vai fazer? Aí Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai responder para Moisés assim: por que clamas, amigo? Diga ao povo que marche. Queridos, às vezes você pode ler esse versículo e pensar: mas como assim? Não é Deus que ensina a clamar? Não é Deus que ensina a orar? E agora o Senhor está falando por que está clamando? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que o Senhor lá atrás, Ele já falou para Moisés o que ele teria que fazer. Existe tempo de clamar, mas existe tempo de marchar. O Senhor está falando: eu já te falei o que você tem que fazer. Você já sabe o que tem que fazer. Você está parado por quê? Agora é hora de marchar. Sabe por quê? Porque às vezes nós vemos coisas grandiosas na nossa frente que nos impedem de continuar prosseguindo e passar pelo processo. Quem falou que seria fácil? O Senhor não falou hora nenhuma que o processo seria fácil, mas o Senhor prometeu chegar lá do outro lado. Aí quando nós encontramos um mar na nossa frente, nós paralisamos e começamos a clamar. Ei, o povo já clamou lá atrás. O Senhor já falou o que tem que fazer. Por que está clamando? Agora é hora de marchar. Agora é hora de prosseguir. Porque se você parar, queridos, como é que você vai chegar onde o Senhor prometeu? Como é que você vai chegar na direção que o Senhor te deu? E como é que tem sido a sua vida? Você está em tempo de clamar ou você está em tempo de marchar? Porque nós devemos ter ação. A palavra oração, ela tem ação dentro dela. Você ora, mas você age. Mas às vezes nós clamamos, só estamos ali clamando. Mas o Senhor está falando para você nessa noite: Moisés, eu já te falei o que você tem que fazer. Eu já te falei lá atrás o processo que você ia passar. Você está paralisado diante de um problema grande na sua frente. Mas eu estou dizendo para você nessa noite: marche, mova-se, saia do seu lugar. Porque se você ficar parado diante desse mar, você não vai alcançar coisas grandes que eu prometi para você lá na frente. Começa a marchar nessa noite. O Senhor está falando: marcha, marcha, anda, movimenta, não para. Moisés já sabia do processo. E o Senhor está perguntando: por que você está clamando? Marcha. Começa a ver grandes coisas na sua vida. Quando você chegar de frente para esse mar, somente o Senhor pode abrir para você. Continua marchando. Continua andando. Grandes coisas Ele ainda tem para fazer. Ele vem com toda autoridade.
vai marchando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vai falar sobre um grande profeta. A palavra vai dizer que existiram reis maus, ruins, mas Acabe conseguiu superar todos eles. A palavra vai dizer que ele foi o pior rei. E para piorar, ele consegue uma esposa que é pior do que ele. Nesse período de abandono da fé, nesse período de idolatria, quando Acabe vai levantar altar a Baal, vai abandonar completamente ao Senhor, ele vai levantar um profeta chamado Elias. E é interessante que Elias vai chegar e vai falar para Acabe assim: não vai chover, não vai cair orvalho nos próximos anos conforme a minha palavra. Eu acho interessante que os profetas ele vem e fala: sim, diz o Senhor. Elias não vai chover conforme a minha palavra, não tem chuva, não tem orvalho, não tem nada. E é interessante que o profeta ele está debaixo da direção de Deus. E o Senhor vai falar para Elias assim: vai até o ribeiro de Querite, mova-se, vai para lá. Eu já ordenei aos corpos que te sustente. O Senhor está dizendo: mova-se e o que você vai precisar, eu já estou providenciando. Ele ainda nem precisou, mas o Senhor já ordenou os corpos que sustentem ele nem lá tinha chegado. O Senhor está dizendo: enquanto você estiver movimentando, eu estou cuidando de você. Como não tinha chuva, houve um tempo que o ribeiro secou. E o Senhor vai falar para ele: agora você vai para Saré. E lá, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. O Senhor continua no controle de tudo, querido. Elias ele vai se movimentando de acordo com o que o Senhor manda, mas ele vai cuidando de todas as necessidades que Elias precisa. É interessante que num determinado momento o Senhor fala para ele assim: agora é hora de voltar. Agora é hora de ir lá. Vai lá e fala com Acabe. Quando ele volta, ele vai desafiar o povo. Ei, vamos reunir os profetas de Baal. Vamos lá. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E aquele povo, ele concorda. Quando aquele povo chega, eles reúnem os 450 profetas de Baal. E eles começam a clamar por Baal e ele não responde. Mas basta o momento em que Elias vai fazer uma oração. E ele vai dizer: responde-me, Senhor, responde. Para que esse povo possa saber que o Senhor é Deus. O Senhor responde com fogo. E todo aquele povo começa a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ele vai matar aqueles 450 profetas. A gente vai ver a trajetória desse homem, como foi coisas grandiosas que ele fez. Só que quando ele mata esses profetas, agora a esposa de Acabe vai ameaçá-lo de morte. E ele foge. Ele vai se encontrar embaixo de um pé de zimbro pedindo ao Senhor a morte. Peraí, gente, foi um homem que falou que não ia chover e não choveu. Foi um homem que orou e o fogo caiu do céu. Foi um homem que matou 450 profetas de Baal, agora ele está debaixo do pé de zimbro pedindo a morte. A palavra vai nos dizer em Tiago que Elias ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Aí você vai falar: nossa, mas vou me comparar a Elias que fez tudo isso? Ele também tem seus momentos de fraqueza. Quantas coisas você já não fez na obra? Quantas lutas você já não venceu? Quantas batalhas, quantas guerras grandes você lutou e venceu? Mas chegou num momento em que você se encontra embaixo de um pé de zimbro, falando: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não posso, eu não consigo. Eu estou parando aqui. Quantas vezes isso já não passou pela sua cabeça? De repente você está vivendo isso hoje. De repente você já viveu. Mas você não tem forças para levantar. Fala: Senhor, acabou. Eu não consigo mais. Eu entrego aqui, eu desisto aqui, eu paro aqui. Foi isso que Elias fez. Sujeito às mesmas paixões que nós, assim como nós. Senhor, eu entrego tudo. Aí sabe o que o Senhor fez? Ele mandou um anjo e falou assim: aqui, Elias, come, bebe e levanta, porque a sua caminhada ainda é longa. Come, bebe, levanta, porque a sua caminhada é longa. Quem você pensa que você é? Às vezes você se julga desse tamanhozinho aqui, ó. Mas o que importa é o que o Senhor diz a seu respeito. O que importa é o que o Senhor sabe aonde você pode chegar. Por mais que você fale: acabou, a minha trajetória termina aqui, eu não consigo mais, o Senhor está dizendo para você nessa noite: levanta, mova-se, porque a sua trajetória ainda é grande. O que vai importar é o que eu digo que você é, não é o que você pensa.
Eu sei aonde você pode chegar. Glória a Deus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amada sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, com a fraqueza e que seguro estou, se frágil me sentir, que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. É o Senhor que está dizendo. Aleluia. Para de se julgar pequeno, para de abandonar tudo. O Senhor está falando, levanta. A caminhada ainda vai ser muito longa. Eu sei aonde você consegue chegar. E Deus sabe aonde Ele levou Elias e sabe onde vai levar você. Marcos capítulo 10 vai falar sobre Bartimeu, um cego que ficava na beira do caminho mendigando, que ficava na beira do caminho pedindo ajuda. Ele tinha uma capa que o autorizava a estar ali e a estar pedindo ajuda. Houve um determinado momento em que ele ouviu um barulho, ouviu uma multidão diferente e ele parou e falou: o que está acontecendo aqui? Falaram para ele: é Jesus que está passando. Era a última vez que Jesus ia passar por ali. Essa era a última oportunidade daquele homem. Ele tinha duas escolhas: ou ele ficava parado onde ele estava, continuava com a vida que ele estava, com a sua capa, autorizado a mendigar, a pedir ajuda, ou ele se movia e transformava a sua vida. A palavra vai dizer que Bartimeu, ele levanta e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no momento em que ele começa a clamar, o povo começa a repreender ele: para de gritar, você está atrapalhando. Quantas pessoas têm tentado impedir o seu clamor? Quantas vezes você tem tentado falar com o Senhor e muitos têm falado para você: para, chega, está atrapalhando, está incomodando. Você acha que você vai chegar? Para, não tem jeito. Mas enquanto mais a multidão falava para ele: para, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que ele conhecia as Escrituras. Quando ele fala filho de Davi, ele conhece a linhagem, ele conhece a história. E a palavra vai dizer que quando ele clama, Jesus para e ouve. E aqueles que falaram: cala a boca, aqueles que falaram: para, Jesus fala para eles: vai lá e chama ele aqui para mim. E quando eles vão até Bartimeu, a palavra vai dizer que ele lança a tua capa. Aquilo que ele tinha, que era a garantia da sua vida, agora que ele vai até Jesus, ele sabe: eu não preciso mais disso. Ele lança a capa fora. E ele vai até o Senhor. E o Senhor vai falar para ele: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Se aquele homem não tivesse saído do seu lugar de conforto, se ele não tivesse perdido a sua única oportunidade de mudança de vida, ele não teria alcançado a cura, ele não teria alcançado o milagre. Quantas vezes nós estamos com medo e deixando a multidão falar para ficarmos onde estamos? Quantas vezes nós deixamos a multidão falar mais alto e impedir que a gente continue clamando? Será que nós já não perdemos coisas grandiosas por isso? Mas ainda tem uma chance. Para aquele homem era a última chance. Jesus ia passar ali pela última vez e ele não perdeu a chance dele. A partir de hoje,
você vai perder mais alguma chance de clamar ao Senhor? Você sabe que o clamor pode mudar a sua história. Você sabe que quando você busca, você insiste e não dá ouvidos àquilo que tem tentado te paralisar, o Senhor pode mudar. O Senhor vai mudar a sua história. E ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Clame nessa noite: filho de Davi, estou aqui, muda minha história. de alguém que se moveu e teve a sua vida transformada. Em João capítulo 5, a palavra vai nos falar sobre um homem paralítico que há 38 anos esperava pela cura num local chamado Tanque de Betesda. Queridos, a palavra vai dizer que as águas ali ficavam paradas e às vezes descia um anjo e movia as águas. O primeiro que entrasse no tanque era curado. Só que esse homem era paralítico e há 38 anos ele estava ali esperando sua oportunidade. Só que quando as águas se moviam, ele não conseguia entrar e outro ia na frente dele. E houve um momento em que Jesus foi até esse homem e falou assim: você quer ser curado? Ele falou: Senhor, mas não tem ninguém que me coloque nas águas quando elas se movimentam. Eu fico imaginando esse homem vendo aquilo que ele tanto sonhava, outros conquistando na frente dele. Cada vez que ele achava que chegava a vez dele conquistar aquilo que ele queria, outro ia na sua frente e pegava a oportunidade. Outro ia na sua frente e realizava aquilo que ele tanto sonhou. Mas sabe o que me chama a atenção na vida desse homem? É que ele não desistiu.
38 anos ali esperando a sua oportunidade e ele não desistiu. Acontece que as águas estavam paradas, mas Jesus, que é fonte de água viva, está se movimentando, querido. Se ele não conseguiu entrar na água em movimento, a própria água da vida foi até ele. Você quer ser curado? A sua hora é agora. E sabe por que a sua hora é agora? Porque você não desistiu. Já pensou se lá no começo ele tivesse largado tudo, abandonado tudo? Será que ele teria essa oportunidade agora de ser curado por Jesus? Aí às vezes eu fico pensando, a gente busca por algo. Campanha da família. Eu fui 2 semanas, nada mudou, desisto. Eu vou ao culto, eu quero tanto essa mudança, mas nada aconteceu, eu desisto. Eu estou orando, estou jejuando, mas nada aconteceu, eu desisto. Tinha 38 anos que esse homem esperava pelo milagre dele. E por ele não desistir, o próprio Jesus foi até ele. Você vai desistir por tão pouco. Tudo aquilo que você tem buscado, pedindo ao Senhor, ainda não aconteceu. Lembra que esse homem esperou 38 anos até que o próprio Jesus foi até ele. Pensa no que ele não pode fazer na sua vida. Pensa que se até hoje você viu pessoas na sua frente fazendo aquilo que você tanto sonhou. Poxa, mas lá na casa do vizinho acontece do jeito que eu queria na minha vida. Poxa, mas o filho do vizinho faz aquilo que eu queria que meu filho fizesse. Mas o marido da vizinha se converteu. Tudo está acontecendo ao meu redor, mas na minha casa não acontece e eu desisto. Desiste não, querido. Vai chegar o dia, independente se as águas vão se mover ou não, o Senhor vai até você e o Senhor transforma a sua história. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, esperando alguém para me ajudar a descer as águas que se movem, os passos que sempre vão diante de mim. Ouço vozes que dizem que não vou conseguir, mas eu creio na tua palavra, Senhor. E eu não vou desistir enquanto as águas não se moverem. Não vou sair daqui. Eu vou persistir enquanto as águas não se moverem. Não vou sair daqui. Eu não vou desistir enquanto as águas não se moverem. Não vou sair daqui. Eu vou persistir enquanto as águas não se moverem. Não vou sair daqui. Glória a Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua história, você crê? O Senhor te trouxe aqui para te falar, mova-se. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando se movimentar, mas o Senhor está dizendo, a hora é agora. Para de perder tempo, não desista, não pense que está perdido. Ainda há grandes coisas para fazer. Eu só preciso que você continue marchando. Eu só preciso que você continue se movendo. Queria convidar o Ministério de Dança aqui à frente. Queridos, a palavra do Senhor, ela vai dizer que nós devemos anunciar, que nós devemos nos movimentar, que nós devemos pregar a palavra do Senhor. Só que às vezes nós paralisamos. Mas o Senhor fala, vai. E às vezes nós estamos a todo vapor. Só que chega um momento em que nós cansamos. E esse momento é muito comum acontecer na nossa vida. Só que existe um Deus que nos atrai para Ele. Existe um Deus que nos capacita para que nós possamos voltar a nos movimentar, juntos, anunciando. Por isso, mova-se.
Eu te convido a se colocar de pé. Eu gostaria que você começasse a trazer a sua memória, trazer ao seu coração o que você acredita que já pode estar, que você pode ter perdido durante um tempo na sua vida. Às vezes você se enquadra como essa mulher do fluxo de sangue que há um bom tempo tem perdido momentos, tem perdido tempo. Às vezes você se enquadra como o povo do Egito que paralisou e deixou de marchar. Eu não sei em qual ponto você se encontra. Às vezes você desistiu e você parou de prosseguir, parou de buscar. Às vezes você se acomodou com algo ruim na sua vida, sabendo que uma busca poderia mudar. Comece a analisar esses personagens e ver o que o Senhor fez na vida deles e comece a pensar o que Ele pode fazer na sua vida, porque Ele quer te usar. Ele quer te usar na obra dele. Ele quer que você se movimenta. Ele quer trabalhar. Nós somos a igreja do Senhor. E existem muitas pessoas lá fora que precisam da tua palavra, que precisam do nosso evangelismo, que precisam da sua busca, que precisam que você traga para cá. Porque eles não sabem ainda que tem um Deus que transforma a história dele. Mas o Senhor está falando para você nessa noite: deixa eu usar a sua vida. Se ponha disponível para mim. Começa a se movimentar na minha obra. Comece a colocar a minha obra como prioridade em tantos afazeres que você faz. Comece a ler a minha palavra. Comece a me buscar mais. Porque os dias estão ficando cada vez menores. E a vida do Senhor está cada vez mais próxima. Ele quer encontrar você trabalhando. Ele quer encontrar você com as mãos cheias. Dizendo: Senhor, aqui está tudo que eu fiz. Aqui estão as minhas obras. Aqui estão as vidas que eu conquistei para as pessoas.
vai direcionar, vai falar no ouvido dele: a caminhada ainda é longa. A caminhada ainda é longa. A caminhada ainda é longa, não é tempo de parar. Aqueles que desistiram, Senhor, renova as forças dele nessa noite. Se as águas ainda não moveram, que o Senhor, que é fonte de água viva, vá ao encontro deles. O Senhor que está em constante movimento, fala: o seu dia vai chegar ainda. Aqueles que conquistaram na sua frente é porque era a vez deles. A sua vez ainda vai chegar. Se nós estivermos debaixo de tendas e não conseguirmos visualizar aquilo que o Senhor tem para nós, nos convida a sair dela dessa noite e olhar para o céu e contar as estrelas, Senhor. Se nós estamos a um determinado tempo, perdendo momentos, traga a cura dessa noite. Que as mudanças comecem a acontecer e que a perda de tempo pare hoje. Nós sabemos que aquilo que perdeu não dá para recuperar, mas que a história começa a ser mudada hoje. Nós estamos aqui nessa noite clamando o filho de Davi. Nós queremos mudança. E nós estamos aqui dizendo: usa-nos, Senhor. Apesar das nossas feridas, apesar das nossas dores, nós sabemos que o Senhor está cuidando. Nós sabemos que o Senhor está tratando. Só que nos permita, Pai, levanta cada um dos seus filhos, Senhor, e usa-os na tua obra. Nós vamos te pedir, Senhor, te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Foi muito difícil falar, tá? Eu, há uns 20 dias atrás, não sei mais ou menos quanto tempo, a Camila se compartilhou comigo que o Senhor tinha colocado no coração dela. E vai nessa força. Se é o Senhor que compartilha, se é o Senhor que manda você fazer, faz isso aí. E que a palavra tenha penetrado no teu coração. Eu tenho certeza que quem penetrou, porque foi o Senhor que mandou. Glória a Deus. O Senhor mostrou pra gente vários, vamos dizer, personagens, que talvez em algum deles a gente se encaixe. Que sirva de lição para nós. Porque qual de nós já não quis fazer como Elias? Qual de nós já não quis parar, retroceder? Mas existe um Deus mandando a gente se movimentar, fazer a obra. E todas as vezes que a vontade de a gente ficar debaixo do pedezinho, Deus fala para mim: movimentos. E é assim que Deus faz. Eu acredito que Deus está dando ordens para você nessa noite. Faça o que tiver que fazer. Marcha. Toca na hora. Mas só não fica parado, queridos. Faça alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. Eu fico tão triste quando às vezes eu converso com pessoas, servos, e falo assim: mas é tão longe lá na sua igreja. Mas é tão distante para mim ir lá.
com o Senhor, ou parar, lembre-se, sempre o Senhor. Assim a gente não erra. Movimenta-se sempre na direção dele. E aquilo que você precisar, ele vai te dando. Ele vai te alimentando. Ele manda o corpo te alimentar. Ele usa pessoas para te abençoar. Se tão somente você ouvir a voz dele e obedecer. Como diz a canção, seguir os teus passos e jamais se desviar. Amém? Mas assim, Senhor nosso Deus, guarda essa palavra em nossos corações. A nossa semana hoje se inicia com vitória, Senhor. E nós cremos que será vitória todos os dias. E nós cremos que será bênção todos os dias. E nós cremos, Senhor, que a Tua presença estará conosco. Que possamos entender, ó Senhor, a palavra. Que possamos entender que somos soldados do Senhor. E como soldados do Senhor, ó Deus, a dispensa não serve para nós. O pedido de dispensa não serve para nós. Estamos aqui para marchar em direção à Tua direção. Nos ensina a ouvir a Tua voz, Senhor. Porque ela nos dará o comando. Ela nos mostrará o caminho. Guarda a nossa semana. Guarda a nossa vida. Livra a nossa vida de todo mal. Abençoa-nos, ó Deus, com o Teu favor. E que nesta noite o Senhor tenha se agradado da nossa presença na Tua casa.